Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje eu vou receber aqui Chileno Gomes, filósofo, pai, psicanalista, professor de filosofia, chileno, meu filho, peraí, empresário, escritor, teólogo. Fui ex-lutador de boxe, sou faixa preta de jiu-jitsu, faço massagista no final de semana. É de um tudo esse cara, fala muito. Tudo bom, chileno? Prazer ter Tudo você aqui. bem, prazer todo meu. Eu que agradeço o convite. E hoje a gente ficou pensando que o chileno fala mais que eu, minha gente. É impressionante. Assim, ele fala, tipo, bem mais do que eu, né? Mais galera do que eu. E eu adoro, porque é bom que eu minha oportunidade de ficar calada, né? E ele tem muito conhecimento filosófico, assisti algumas palestras dele, acompanho ele no Instagram, e é muito incrível todo o conteúdo que ele passa. E hoje a gente ficou pensando, o que é que você vai falar em 1 hora, chileno? Que vai ser um desafio para você. Aí, estamos, né, Mensana e Corporeçando, para você, Chileno Gomes, falar todo esse assunto, tentar, né, resumidamente, falar um pouquinho dessa mente, da saúde, corpo. Mas, Chileno, fala de você, como é que você chegou nessa parte filosófica, que é tão bonito esse... Bom, a gente, vou você vê como resumir você assim, porque ama se eu começar a falar, 1 hora vai embora inteira só falando de mim. só a sua história, né? Eu sei que eu já estou ligada na sua história. Assim, eu venho de uma família muito religiosa, né? Então eu tenho o hábito de estudo. Eu aprendi a ler com 5 anos em casa porque eu queria aprender a ler a Bíblia. E meu pai, né, vem uma família religiosa, então a gente tinha hábito de estudo. Então hoje agradeço muito essa criação que eu tive, porque me deu hábito de estudo, né? Então até hoje eu estudo, eu leio todos os dias pelo menos 1, 2 horas, porque eu faço isso desde 5 anos de idade. Então esse hábito que é muito difícil do brasileiro, né? O brasileiro não tem hábito de estudo. Fora isso, eu venho de uma família de acadêmicos, né? O meu tio é doutor em filosofia no Chile. O meu pai ele tem algumas graduações, fala 5 idiomas. A minha avó foi reitora de universidade. Então, mesmo vindo de uma família muito religiosa, esses debates filosóficos sempre foram muito presentes na minha casa, né? Deus existe, né? De onde viemos, para onde vamos, se existe vida após a morte, por que o mal existe, se Deus criou, né? Então, esses debates, que é meio uma mistura entre teologia e filosofia, sempre foram uma presença na minha vida. E eu sempre, desde muito novinho, eu sempre gostei muito de participar, né? Como eu tenho o diagnóstico de superdotação, tanto eu como meus filhos, uma das características do superdotado é que ele não se dá bem com as crianças da idade dele. Então, ele gosta de ficar muito com os adultos. Então, eu estava sempre com os adultos. Então, eu gostava de ficar ouvindo e participando dessas. Né? Eu contribuía muito pouco, claro, porque eu não tinha repertório na época, mas eu gostava muito de participar dessas discussões. Então, isso acabou me levando, mais para frente, eu saí da religião, né? Eu acabei saindo da religião e acabou me levando para a filosofia, né? Acabou me levando para a filosofia. E aí eu descobri na filosofia que grandes pensadores, como é o caso de Nietzsche, né, que vinha de uma família de pastores luteranos, e Freud, que também é um grande pensador, que vinha de uma família judaica, eles tinham as mesmas dúvidas que eu, né? E os dois acabaram se tornando ateus, grandes pensadores de grandes famílias religiosas. E aí eu descobri que eu não era nenhum bicho de 7 cabeças. As mesmas dúvidas que eu tinha, grandes pensadores também tinham, e que eles tinham chegado à mesma conclusão que eu, absolutamente nenhuma, né? Então, assim, isso para mim foi muito importante e isso me aproximou muito da filosofia. E aí eu comecei a estudar os filósofos, fui para o início da filosofia, Tales de Mileto, Sócrates, Platão, porque as pessoas hoje elas querem estudar filosofia, mas elas querem estudar o final, né? E elas esquecem aí que tem 2.500 anos de conhecimento acumulado, né? Não tem como você entender o final se você não entender o começo. Não dá para você ler o último capítulo do livro e querer saber o que o livro inteiro diz, né? Então eu gosto muito da filosofia clássica. E aí isso me aproximou da filosofia, eu fui fazer faculdade de filosofia, depois fui fazer faculdade de teologia, depois eu fui fazer várias pós-graduações, né? Então eu tenho 6 pós-graduações, entre elas ciências políticas, filosofia, psicanálise e tal. Tenho mestrado em psicanálise, hoje sou psicanalista também.
Enfim, essa é um resumo assim, né, de como eu me aproximei das áreas do conhecimento que eu atuo hoje. Maravilha. E vamos falar assim, você falar sobre a parte mental, a parte do controle emocional, porque eu assisti recentemente uma palestra sua e eu espero que você não tenha ficado chateado comigo, que eu peguei meu telefone, fiquei mexendo no telefone o tempo todo a palestra, mas eu não estava mexendo no telefone, eu estava anotando. Eu estava escrevendo um monte de coisa que você falou, eu digo, cara, que coisa interessante, eu escrevi. Aí ele falava, peraí, você escrevendo um monte de coisa que você falou, eu digo, pô, espero que ele não esteja achando que eu esteja conversando no WhatsApp com alguém. Eu estava no modo avião, só que eu estava no lembrete lá na parte de texto, escrevendo um monte de coisa que eu estava falando, porque eu estava tendo vários insights. E aquela coisa mais óbvia da gente é saber que a gente não sabe nada, né? E que a gente tem que estar... a gente, por mais que a gente busque, a gente não sabe. E ter a consciência que o nosso cérebro não exerce tanto quanto ele poderia exercer, e o nosso subconsciente domina muito mais o nosso consciente. Exato. Fala um pouquinho dessa parte do subconsciente e consciente, porque eu acho muito importante as pessoas terem mais clareza desse tipo de informação para ter mais percepção do que a gente precisa buscar para ter mente sã, de verdade. Bom, você já ouviu a brincadeira Freud explica? Qual? Freud explica, né? A frase Freud explica, Freud explica, tal. Tudo, Por que surge isso, né? Muita gente fala, Freud explica, tal. Inclusive, além da tatuagem aqui no braço, eu tenho Freud aqui, eu tenho Freud aqui, eu tenho Freud lá, e aqui em cima é Nietzsche, né? No seu Übermensch, né? Traduzido para o português seria super-homem, né? O além do homem. Por quê? Porque Freud ele é o primeiro na história da humanidade a criar um método de investigação do subconsciente. Ele não é o primeiro a falar do subconsciente, tá? Então, outros já tinham falado, Schopenhauer já tinha falado, Nietzsche já tinha falado, o próprio apóstolo Paulo, no primeiro século, ele tem um texto que ele diz assim, o bem que quero não faço, o mal que não quero que pratico, né? Que é praticamente o conceito do inconsciente. Só que Freud é o primeiro a estudar de verdade o inconsciente, criar uma metodologia de tentativa de acesso ao inconsciente, que é a psicanálise. Né? E Freud postula que 95% da nossa psique é inconsciente. 95%. Então, por isso que você... E hoje a neurociência está corroborando muita coisa da psicanálise. Né? É muito engraçado, porque as pessoas costumam falar a psicanálise é neurociência, pseudociência. É pseudociência que tal? A psicanálise nunca quis ser ciência. Porque para ser ciência é preciso de metodologia científica, é preciso que os resultados sejam iguais. E um dos princípios da psicanálise é que cada ser humano é um universo diferente. Então não dá para eu aplicar uma metodologia em mim e em você e o resultado ser igual. Se for igual, está errado. Tem alguma coisa que está errado. Porque você significou o mundo de um jeito e eu de outro. Você teve paz de um jeito, eu tive de outro. Você morou num lugar, eu morei em outro. Você teve... Entende? Então, assim, a ideia da psicanálise é essa. Então, o inconsciente, ele rege 95% da nossa psique. É por isso que você fala assim, não, eu comprei já as coisas, eu fui na nutricionista, eu vou fazer dieta esse mês, tá? Quando você vê, você está comendo pizza. Não, porque agora eu vou guardar dinheiro, porque não sei o quê, é só eu fazer isso, é só eu fazer aquilo, não sei o quê. Quando você vê, você está gastando com besteira. Por quê? Porque o inconsciente ele responde ao afeto, às emoções, ele não responde ao racional. O inconsciente ele é irracional. Irracional, amoral e atemporal. Então, por exemplo, o seu sonho ele é uma válvula de escape do inconsciente. Você pode estar você com 5 anos, conversando com você de hoje, com você de 80 anos, com você de 15 anos, e tudo é você, certo? Então, o inconsciente ele não respeita a moralidade, ele não respeita a cronologia, ele não respeita nada. O inconsciente ele é uma confusão na sua cabeça. O 5% que é consciente, ele é uma partinha pequenininha que fica do lado de fora. Então, tudo que você acha que você sabe, que você decide, que você racionaliza, você acha que é você, na verdade é só 5% de você. É por isso que a gente racionaliza muita coisa e não consegue fazer. Entende? Então, quando você começa a entender isso, aí tem um discípulo de Freud chamado Jung. Jung ele diz o seguinte, eu adoro essa frase, ele diz assim,
Enquanto você não tornar racional o que te faz mal, o inconsciente regerá a sua vida e você chamará de destino. Então, enquanto você não tornar racional, não tirar do inconsciente aquilo que está te fazendo mal e tratar daquilo, você vai continuar vivendo mal, né? O inconsciente continuará regendo sua vida e você vai chamar de destino. A vida é uma desgraça comigo. Tudo de ruim está comigo. Mas, na verdade, você replica comportamentos devido a traumas, a desejos, a coisas que aconteceram com você na primeira e segunda infância, segundo Freud, e que se reflete na vida adulta. E aí que entra a importância da terapia. A terapia ela vai lá tentar buscar o que está escondido no inconsciente, ressignificar isso para que ele possa fazer diferença na sua vida hoje, certo? E aí a gente entende, eu vi um psiquiatra falando outro dia, que eu achei sensacional, ele falou assim, você nunca vai ver uma pessoa se curando tomando remédio. O remédio trata o sintoma, né? Você quer ver o melhor resultado é a pessoa que vai para a academia, que cuida do corpo, né? Claro, a gente não pode generalizar. Existem patologias que você vai precisar do remédio. Então, por exemplo, uma pessoa que não produz insulina, que é diabética, ela não adianta ir para a academia, ela vai precisar da insulina, porque o corpo dela tem um defeito genético, não produz. Uma pessoa que tem esquizofrenia, né, ela vai precisar tomar remédio. Uma pessoa bipolar vai precisar tomar remédio. Mas o exercício, o cuidado do corpo, vai ajudar em muito na qualidade de vida dela, vai ajudar em muito ela não piorar. Então, essa frase que a gente começou o nosso podcast, né, mens sana, corpore sano, né, é uma situação do capítulo 10 de um pensador latino chamado Romano Juvenal, né, que a gente traduz em português com mente sã, corpo são. Né? Não é o contrário, corpo são, mente sã. É mente sã primeiro, corpo são. Entende? Então, Spinoza falou sobre isso no século XVI. Ele fala que o nosso corpo responde a afetos. Não é assim, eu fiquei triste e tive pensamentos tristes. Não. Eu tive pensamentos tristes, fiquei triste. Entende? O pensamento vem primeiro. Né? O pensamento é o pensamento ele é subproduto do afeto. Primeiro você sente, depois você pensa. Não é assim, o pensamento causa o sentimento. É o contrário. Você sente primeiro e depois você causa o pensamento. O pensamento é subproduto. Né? Você primeiro pensa, primeiro você sente. Né? Então, vou dar um exemplo. Você fala assim, mas como que não tem eu racional? Existia inclusive uma linha da filosofia, os racionalistas, Kant, René Descartes, Pascal, tal, que diz que não existe que você é um eu racional. E Spinoza fala assim, não existe eu racional. Né? Por quê? Porque se existisse um eu racional, você agiria racionalmente em todas as situações. E toda mulher que já passou por uma TPM entende o que eu estou falando. Né? Quando você está sob o efeito de hormônios, quando o seu emocional está abalado, quando você está com dívida, quando você terminou um namoro, você age de uma maneira totalmente diferente que você agiria se você estivesse feliz. Né? Então eu falo assim, vamos supor que bateram no seu carro. Né? E aí você desce, naquele dia você está muito puto, aconteceu tudo, deu errado, né? Você teve um problema, você perdeu dinheiro, sua filha ficou que bateram ontem no meu carro, Silene. Então, bateram ontem no meu carro. Aí você desce do carro, olha só. Literalmente. Então, imagina só, bateram no seu carro. Aí você está num dia que está muito brava. Você vai agir de uma maneira. Num outro dia, bateram no seu carro, mesma situação. Só que você está muito feliz. Tudo deu certo, você fechou um puta negócio, você ganhou dinheiro, sabe? Você foi premiada, você conheceu uma pessoa legal, não sei o que e tal. Você vai agir de outra maneira, você não vai agir da mesma maneira. Na terceira situação, bateram no seu carro, desce um cara super bonito e você tá num puta tesão aquele dia. Nossa, você tá num tesão, você tá ovulando, tá? Você olha pro cara e você fala, meu Deus, que Deus grego. Você vai agir de uma terceira maneira, né? Aí um outro dia você está super chateada, você está para baixo, né? Você perdeu um ente querido, você está triste, não sei o que e tal. Bateram no seu carro, você desce, você vai agir de uma quarta maneira. Então Spinoza fala, tá vendo? Não tem eu racional.
Não tem um eu que racionaliza tudo, porque se existisse um eu racional, você agiria racionalmente todas as vezes, independente do sentimento. Entende? Aí eu dou um outro exemplo, né? Que eu gosto de brincar imitando o professor Clóvis, né? O professor Clóvis fala muito do toque glúteo, né? Então vamos supor que eu estou na rua e eu vejo uma mulher apetecível sexualmente, né? De topografia agradável, e me vem à vontade do toque glúteo, porque o desejo, ele nasce naturalmente, ele não é passível de julgamento moral. Então Kant faz uma diferença, Kant lá no século XVIII, desejo e vontade. Desejo é manifestação corpórea, vontade é o que você faz com o seu desejo. Embora no português eles sejam sinônimos, para a filosofia tem uma diferença gigantesca. E aí você fala assim, nossa, que mulher bonita, tal, me deu vontade de passar a mão na bunda dela. Um exemplo grotesco, tá? Me perdoem, mas eu gosto de dar exemplos esdrúxulos assim para as pessoas entenderem bem, né? E aí eu penso assim, não, mas eu sou casado, se minha mulher descobre, minha mulher vai terminar comigo, ela pode ser casada também, o marido pode vir querer me agredir, ela pode me dar um tapa na cara, eu posso ser preso, eu posso ser recriminado, e aí eu decido não passar a mão na bunda dela, certo? E aí você fala, tá vendo? Tem um eu racional. Você racionalizou, né? E aí você decidiu não passar. E aí nós vai falar, não tem um eu racional. Porque o medo também é um afeto. O medo também é um sentimento. Então, enquanto o teu medo for maior, você não passa a mão na bunda. Agora, se o teu tesão for maior que o seu medo, o que eu faço? Se arrisca. Me arrisco e passo a mão na bunda dela. Entendeu? E pode ter várias consequências, né? E pode ter várias consequências. Mas o meu tesão foi maior que o meu medo. Então, ele me tornou inconsequente. Percebe? Então, o Spinoza vai dizer, não existe eu racional, existem os afetos. Que, na verdade, já é um prelúdio do conceito de inconsciente. Né? Você não decide. E aí Freud tem uma frase que diz assim, não sou o senhor na minha própria morada. Ou seja, nem mim mesmo eu decido. E aí ele tem uma obra muito, muito, muito famosa, chamada Mal-Estar na Civilização, que ele lança em 1921, que ele diz que a sociedade só existe por causa de um mal-estar que existe dentro da gente. Porque nós temos três grandes construtos da personalidade. O id, que é o desejo, eu quero, e é o desejo irracional de satisfazer a minha vontade, eu quero, que todos nós temos. O superego, que são as leis, regras e normas da família e da sociedade que a gente está incluso, não pode, são os nãos, os limites, e o ego, né, que é o que faz a intermediação entre o eu quero do superid, do id, e o eu não posso do superego. E ego é uma palavra do latim que significa literalmente eu. Então, o que eu sou? Eu sou o que eu faço. Não o que eu quero, não o que eu decido, o que eu faço de verdade, o que eu sou. Se a minha educação ela foi mais repressiva, como é o caso na nossa cidade, né, que a gente já é um pouquinho mais, né, mais velho, embora você seja mais nova que eu que tenho 40 a mais, né? Eu tenho 40 e poucos também, estou nessa. Então, você que está na mesma faixa que eu, a gente que teve uma criação mais repressiva, o nosso ego, ele tende mais para o superego, mais para opa, calma, vai com calma, espera. Essa geração mais nova, dos anos 2000 para cá, 1990, 2000, que é uma criação mais permissiva, mais pode tudo, mais a criança tem que ter direito, tem que falar, ela tende mais para o id, mais para o que eu quero. Ela quer saber e foda-se, ela quer saber dos direitos, não quer saber das obrigações. Certo? Então, Spinoza vai dizer, não tem eu racional. E aí Freud vai falar que a descoberta do inconsciente, de que você não manda nem em você mesmo, né? Além de derrubar os racionalistas, é a terceira grande ferida narcísica da humanidade. Né? Então, nesse livro, ele fala de três grandes feridas narcísicas que a sociedade teve até hoje. A primeira é a Revolução Copernicana, que começa com Nicolau Copérnico e termina com Galileu Galilei, quando a gente descobre que a Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno de uma estrelinha dentro de uma galáxia, que existem mais de 1 trilhão de galáxias e que o Sol é uma estrelinha dentre as 400 bilhões que existem só na Via Láctea.
e existem mais 1 trilhão de galáxias igual à Via Láctea. Ou seja, a gente não é nada no universo. A gente não é o centro do universo. Primeira ferida narcísica da sociedade, feriu o nosso narcisismo. Segunda ferida narcísica do narcisismo, segundo Freud, o livro A Origem das Espécies de Freud, a teoria da evolução, onde Freud mostra, por A mais B, por comprovações fósseis, que todos nós viemos do mesmo ancestral comum. Né? Então, não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Darwin, A Origem das Espécies, publicada por Darwin, não por Freud, por Darwin. Darwin não explica a origem da vida. O livro chama A Origem das Espécies. Né? Como as espécies surgiram. Todos tivemos um ancestral comum. Então, Freud fala, segunda ferida narcísica da sociedade, não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz a Bíblia. Né? Todos nós descendemos de um mesmo ancestral comum. Cada um para sua linha evolutiva, mas nós tivemos um ancestral comum, viemos de uma beba. Né? Segunda ferida narcísica. E terceira ferida narcísica da sociedade, a descoberta do inconsciente. Não sou o senhor na minha própria morada. Nem mim mesmo eu mando. Entende? Agora a gente está aí no limiar, no século XXI, no limiar da descoberta da quarta ferida narcísica. Qual será a quarta ferida narcísica da humanidade? Será que vai ser IA? Será que vai ser a descoberta de vidas em outros planetas? Não estamos sozinhos? Existem seres mais inteligentes que nós? Não sei. Não sei. Pode ser ou não pode. É uma questão que a gente está esperando ainda. É algo que vai... né? A gente tem coisa que a gente não pode falar aqui, né? Não sei. Eu, particularmente, a gente não sabe. Não sei. Ou, de repente, pode ser outra coisa que a gente não espera. De repente, a gente pode descobrir que a alma existe de verdade, que a gente sobrevive após a morte, porque até então a gente acredita ou não. Né? Então, por exemplo, eu sou ateu, eu não acredito. Eu não acredito em vida após a morte. Não acredito em Deus, não acredito em diabo, não acredito em outras vidas, não acredito em alma. Para mim, a alma é como se fosse o software que dá funcionamento para o corpo. Acabou o corpo, acabou o software, acabou tudo. Ela não sobrevive. Tem gente que acredita que sobrevive, acredita em outra vida. Tem gente que acredita em reencarnação. Tem gente que acredita que vai para o céu. Ou seja, a gente não tem certeza de nada, são só crenças. De repente, a gente consegue provar que uma delas está certa, ou que nenhuma está certa, que o certo é uma outra opção que a gente nem sonhava, entende? Então, assim, que também vai ferir narcisicamente a sociedade, a humanidade, entende? Ou que somos, sei lá, experimentos de uma raça superior, né? Ou que a gente está, ou que todo o nosso universo, a nossa Via Láctea é uma célula dentro de um ser gigantescamente, absurdamente maior, que a gente não consegue dar conta, porque ele é tão grande, né, que a gente acha que o universo é gigantesco, e, na verdade, é um pedacinho de um outro ser maior ainda. Enfim, se a gente começar devagar, as possibilidades são infinitas. São infinitas. E se a gente estudar muito todas as possibilidades, todas até que meio que faz sentido, né? E aí a gente fica mais doido ainda. E aí é óbvio. E aí você fica mais doido porque todas fazem sentido e muitas são excludentes entre si. E como elas podem fazer sentido se uma nega a outra? Aí a gente fica só esperando, né? Vamos ver, né? Isso, essa questão da filosofia. Por isso que eu sou apaixonado pela filosofia. Porque a filosofia ela dá essa possibilidade de você considerar várias possibilidades, sendo que nenhuma te dá uma resposta última, nenhuma vai te dar nenhuma certeza, e todas te dão possibilidades plausíveis. Né? E a filosofia, ela faz uma coisa, eu vou dizer assim, que é o mínimo. E esse mínimo que a filosofia faz já é incrível, que é fazer você pensar. Fazer a pessoa pensar. Porque as pessoas estão cansadas de pensar, elas são comandadas, obedecem... Eu vou discordar de você. Em geral, a galera da manada, a galera vai no fluxo, ela não tem não, eu concordo que elas vão na manada, mas eu vou discordar que elas estão cansadas de pensar, elas não pensam porque elas não querem. As pessoas não querem pensar, pessoas querem seguir gurus. Eu vou te dar um exemplo, Vou te dar um exemplo. Você estava na minha palestra sábado, não estava? Uhum. Uma convidada minha foi na palestra
Só que ela não conseguiu chegar mais cedo no evento porque o Uber dela atropelou uma mulher, putz, teve Nossa, que parar, deu mó rolo, ela teve que pegar outro Uber, ela chegou 10 minutos antes da minha palestra. Uma palestra antes da minha, quem foi o Guru do Himalaia, que é sensacional também, que é um barato. querido, é um querido. Só fiquei chateado que ele não foi com o turbante. Ah, mas ele E tira, ele só usa o turbante do no programa. podcast. Ah, é? Não, eu estava esperando ele com o turbante. É, E aí ela chegou na minha palestra 10 minutos antes, sentou lá e tal. E aí eu comecei minha palestra. E com certeza a moça que cutucou ela, que estava do lado dela, não me conhece. Nunca viu uma palestra minha, porque eu já faço palestras já no evento do Lian há mais de 6 anos. E eu nossa, sempre, e eu sempre trago pontos contraditórios ao que os outros palestrantes falam, né? Porque é esse o meu papel, trazer pensar. outras perspectivas. E na introdução do evento, o Lian falou isso. Ele falou: eu não quero ser guru de vocês. Inclusive, no livro dele, não sei se você já leu, Resposta para Todas as Coisas, a primeira coisa que ele fala é: não quero ninguém me seguindo ou pensando igual a mim, né? Eu quero que vocês tenham perspectivas. E ele falou na introdução do evento. E eu acho que a mulher não pegou a introdução do evento também. Porque quando eu comecei minha palestra, ela cutucou a minha conhecida, que estava como a minha convidada, e falou assim: escuta, mas esse cara aí, ele está falando tudo o contrário do que o outro palestrante acabou de falar. E essa minha convidada também não conhece o evento. Ela não conhece o evento, mas ela é uma pessoa muito inteligente. Ela falou: olha, o nome da empresa é Educação Consciencial. O nome do evento é Despertar 2.0, mas é Educação Consciencial. Eu imagino que é impossível você educar a sua consciência tendo só um ponto de vista. Então, eu Perfeito. acredito que a ideia do evento é exatamente isso, trazer diversos pontos de vista. E ela acertou na análise dela. Né? Uhum. Por quê? Porque o contraditório ele é importante. Por que o contraditório é importante? Porque o contraditório ele me obriga a pensar. Quando você me traz uma ideia contrária à minha, eu sou obrigado a rever todos os meus conceitos. Então, de repente, você me traz um raciocínio que eu nunca tinha pensado. Entende? E aí eu sou obrigado a rever todos os meus conceitos, seja para reafirmá-los, seja para negá-los. Né? Puxa, né? Ela me trouxe um conceito aqui que eu nunca tinha pensado. Então eu vou repensar tudo que eu pensei. Aí eu penso, falo, não, mas eu acho que o conceito que ela me trouxe não é suficiente para fazer eu mudar a minha crença. Beleza. Mas eu repensei todos os meus conceitos. Ou, cara, puta que o pariu, ela me trouxe uma ideia aqui tão ferrada que eu nunca tinha pensado que realmente faz sentido. Eu vou ter que mudar o que eu penso. Porque mudar de opinião é sinal de inteligência. Né? Ficar fechado, né? É o que a gente vê na política hoje. O pessoal fica fechado assim, né? O político de estimação, ele pode tudo e o outro não pode nada. Se o político de estimação da pessoa der um tiro na cara de uma outra pessoa, ela acha justificativa. Se o político que ela odeia achar a cura para o câncer, ela vai achar um jeito daquilo ser ruim. Entende? Porque as pessoas Exato. ficam fechadas. Então, quando você abre a sua cabeça para você estar disposto a mudar de ideia, é sinal de inteligência. Então, quando você trabalha a sua mente, o seu corpo responde. E vice-versa. Tá? Então, essa frase, ela é antiga, da época romana. Né? Então, mens sano, corpore sano, então, mente sana, corpo são. Mas hoje a gente também pode falar o contrário. Não tem como você ter uma mente sã se você não tratar do seu corpo também. Entende? Tanto que um dos pilares meus da psicoterapia que eu faço, que eu exijo de todos os meus pacientes, embora nem todos façam, é, no mínimo, exercício físico de alta intensidade 3 vezes por semana. Porque é extremamente terapêutico. Sabe por quê? Porque o exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, de alta intensidade, ele libera uma quantidade de hormônios no cérebro, principalmente os hormônios do prazer,
que é serotonina, dopamina, endorfina e noradrenalina, que ele ajuda a regular o seu cérebro. Então você pensa melhor, você tem menos chance de ter depressão, você tem menos chance de fazer uma cagada, você tem mais clareza no pensamento e você vicia no exercício. Por que você vicia? Porque todas as inas são viciantes. Então, endorfina, cocaína, cafeína, nicotina, todas as substâncias terminais em inas são viciantes. E quais são os hormônios que a gente libera nos exercícios de alta intensidade? Endorfina, dopamina, serotonina e noradrenalina. 4 hormônios do prazer, 4 hormônios viciantes. Então, quando a pessoa começa a treinar, para quem nunca treinou, e a pessoa fala, cara, eu sempre tive uma preguiça de treinar, mas depois, cara, você fica viciado em academia, e a outra fala, amigo, eu não acredito. Mas é verdade, você realmente fica viciado. O seu corpo precisa, e você começa a regular melhor o seu cérebro. Quanto melhor você pensa, melhor você cuida do seu corpo. Quanto mais você cuida do seu corpo, melhor você pensa. E aí você entra num círculo vicioso do bem. Eu vou até acrescentar aí uma coisa que eu tenho uma percepção, até você dê sua opinião em relação a isso, que eu acho que você talvez, provavelmente vai concordar. A gente luta, né? Você luta, eu luto, né? Sim. Então, o que acontece? Eu, particularmente, tenho horror à academia. Eu não gosto de fazer academia, pegar peso, não gosto. Minha mente é muito acelerada, então eu estou fazendo exercício e, geralmente, eu estou assistindo alguma palestra, assistindo alguma coisa no telefone e fazendo exercício ao mesmo tempo. Não tenho muita paciência, acho repetitivo, acho monótono. Tá? Sim. Mas o que eu amo é lutar. E olha que eu sou mega delicada, ninguém, pessoal, você luta, Krav Maga, mas tá kickbox, não combina com você. Eu digo, eu ainda surfo e ainda tiro. Então também não combina tanto comigo. Mas eu sou eclética. Então, agora sim, quando eu entro no tatame para fazer qualquer treino de luta, eu tenho que estar numa concentração tão grande, porque se eu treinar e ficar pensando em qualquer outra coisa, feito eu faço na academia, eu levo um murro de alguém, ou um chute. Então, eu costumo dizer assim... eu dou um chute e machuco o colega. Assim, aí, eu penso assim... desculpa. A minha concentração é tão grande que é quase uma meditação, porque eu não penso em mais nada. Eu tiro olha só, o que eu falo aos meus pacientes, o ideal, se você puder fazer só um exercício, o ideal, teoricamente, é a musculação. Questão de saúde Por questão de saúde, porque a partir de 40 anos a gente entra num estado que a gente chama de sarcopenia, que é perda de massa muscular. E a massa muscular é o que vai garantir a sua qualidade de vida na terceira idade. E só tem um jeito de ganhar massa muscular, fazendo musculação, carregando sobrecarga. Não adianta, você pode correr, você pode nadar, você pode lutar, não tem jeito. Você só ganha massa muscular com a musculação. Então, se você tiver que escolher um só, escolha a musculação. Porém, musculação só tem 2 tipos de pessoas na musculação. Ou umas que amam ou as que odeiam. Certo? Então, é importante que você movimente o seu corpo. Se você não gosta de musculação, não adianta você pagar um mês de academia e não ir, 1 ano de academia e não ir. Eu vi um meme esses dias, uma mulher brava, que ela falou assim, o médico mandou eu me matricular na academia, que em poucos meses eu já estaria melhor. Já faz 1 ano que eu estou pagando e até agora meu corpo não mudou nada. Eu vou lá reclamar, ver o que está acontecendo. É uma brincadeira, lógico. Ela pagou 1 ano, não foi nenhum dia, né? Porque o médico falou, se matricula na academia que você vai melhorar. Não é se matricula, você tem que frequentar a academia para funcionar, né? Agora, terapeuticamente falando, quando eu estou com a cabeça muito cheia, eu amo musculação, tá? Eu amo. E como eu treino muito pesado, eu não consigo pensar em outras coisas. Mas ultimamente eu ando meio machucado, então eu treino mais leve. Então, se você está treinando musculação, você está pensando no problema. Se você está correndo, você está pensando no problema. Você está andando, você está pensando no problema. Aí eu falo assim, cara, escolhe uma luta. Por que uma luta? Primeiro, porque você vai aprender a se defender. Começa por aí. Você vai aprender a se defender. Segundo,
que quando você não tem técnica, você compensa com a força. Então, no começo, você faz muita força, né? Principalmente o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu tem muita alavanca e tal, então você vai treinar com um cara que manja mais que você tenta compensar com a força. E terceiro, a luta, ela te dá uma higiene mental que nenhum outro esporte dá. Por quê? Porque é impossível você pensar em um problema com alguém te dando soco na cara, ou querendo quebrar teu braço, ou te enforcando até você apagar. Entende? Então, se você não tiver o que a gente chama hoje de mindfulness, né? Se você não tiver 100% no momento, se você não tiver ali 100%, você não consegue desenvolver. Então, nesse ponto, a luta ela tem uma vantagem sobre a academia. Entende? Sobre a corrida, sobre o ciclismo, sobre a natação, sobre outros esportes. A luta ela tem uma vantagem. Por quê? Porque você tomando soco na cara, você tomando chute, você tomando estrangulamento, você tomando chave de braço, você não consegue pensar em outra coisa. Entende? Você quer sobreviver. É o instinto mais primitivo que você tem, que é o instinto de autopreservação. Entende? Então, isso te dá uma higiene mental. Às vezes, eu estou sem treinar, eu estou com um problema, e aí eu fico trabalhando até noite. A Cláudia, minha mulher, me chama Cláudia, né? Ela fala, pô, você não foi treinar hoje? Eu falo, cara, eu estou 3 dias sem treinar, eu estou com um problema, ferrado, tal. No outro dia, ela me acorda de manhã e ela fala assim, vai treinar. Ou então, à noite, ela fala assim, eu achava bom você treinar amanhã de manhã. Aí eu ponho o despertador, 4h30 da manhã, porque eu gosto de treinar 4h30, 5h e pouco da manhã, né? Então, eu ponho o despertador, eu chego na academia 4 e pouco, aí eu faço uma hora de musculação, 6h30 da manhã eu vou pro jiu-jitsu. Aí, ou seja, eu já gastei todas as minhas forças na musculação, porque eu treino muito pesado, e aí eu vou pro jiu-jitsu, e como eu sou faixa preta antigo, eu sou meio troféu, né? Então eu chego, a molecada vem babando para querer arrancar minha cabeça. E aí, como o meu ego também, né, fala alto, eu não vou deixar vir um menos graduado me pegar. Então, se eu tiver que arrancar a força do pâncreas, eu arranco, para não falar outra coisa. Né? Então, assim, cara, acaba o treino, eu vou, faço uma sauna, 20 minutos de sauna, aí a gente sai dando risada, acabou o treino, a gente sai dando risada, tal, não sei o que, eu faço uma sauna, tomo uma ducha e vou tomar um café da manhã. Olha, eu vou te falar, não vou falar 100% das vezes, mas 90% das vezes a solução do problema vem na minha cabeça. Porque eu fiz uma higiene mental tão grande que enquanto eu só focava no problema, eu não conseguia enxergar a solução. A hora que eu parei de focar no problema, parece que magicamente surge. E isso também acontece na terapia, porque a narrativa na primeira pessoa, ela também faz isso. Ela faz você enxergar o problema de fora. Então, às vezes, você pensa num problema, pensa, não arruma a solução. Aí o cara chega aqui no meu consultório, ó, meu escritório é meu consultório também. Tá vendo? Ó? É meu consultório. Aí a pessoa chega, o que ela faz? Ela começa a contar o problema. Eu não consigo resolver. Vê se você me ajuda. Ela fala assim, como você também é empresário, você é muito difícil, vê se você me ajuda. Ela começa a contar o problema. E eu... Você está olhando. De repente, ela mesma fala assim, cara, mas você sabe que se eu fizer isso, pode acontecer aquilo? Eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo. Por quê? Porque a narrativa da primeira pessoa também é terapêutica. Ela começa a se enxergar de fora. E quando você se enxerga de fora, a gente tem um princípio na filosofia que diz assim, a parte não pode enxergar o todo. O que é isso? Vamos supor, vou desenhar para você ver. Vamos supor que aqui... Opa. 2, 3, 4, 5. Eu coloquei um a mais aqui. Errei, tá? Mas vamos supor que isso seja um relógio. Tem um tracinho a mais. Seja um relógio, certo? Uhum. Vamos supor que isso seja o Big Bang, um relógio gigantesco, tá?
Aí vamos supor que você teve permissão para participar da manutenção. E aí você sobe lá, e aí aqui, ó, você consegue subir no ponteiro. Tá vendo essa pessoinha aqui? A pessoinha é você no ponteiro. A hora que você estiver aqui, nesse ponteiro, eu perguntar para você assim, Guta, que horas são? Você consegue ver a hora? Não. Por que você não consegue ver a hora? Porque eu não tenho perspectiva daquilo. Não tenho Porque você está dentro do relógio. Não tem o campo visual. Dentro do relógio? Para que você consiga enxergar a hora, você precisa de um certo distanciamento para que você veja o todo. Certo? A hora que você vê o todo, você fala, é 15 para meio-dia. Entende? Então, quem está lá embaixo, quem está fora, enxerga melhor quem está dentro. Né? Então, por isso que é fácil a gente dar conselho para os outros. É muito mais fácil dar conselho para os outros do que se aplicar. Esses dias eu conversei com uma moça, ela falou, cara, eu sou coach de relacionamentos, eu ensino os homens a se comportar, as mulheres, eu falo para não fazer isso, não fazer aquilo, que se vê isso, vê aquilo tal. E quando eu me vi, eu estava num relacionamento abusivo com um narcisista, o cara cancelou todos os meus contratos, o cara falou que ia ser meu empresário, o cara cancelou todos os meus contratos, não sei o que, tal. Por que isso aconteceu comigo? Aí ela veio passar em sessão comigo, né? Aí eu falei isso para ela, porque quando a gente está de fora, é fácil você analisar a situação do outro, né? E ainda mais a gente que é terapeuta, que estudou muito sobre isso, né? E que vê muitos casos, né? Então, imagina, eu já atendi já centenas, se não milhares, mas vou dizer centenas de mulheres que passaram por relacionamento narcisista, tal, né? Pessoas que passaram por problemas, tal. Então, para mim é muito mais fácil enxergar, porque eu estou sentado no sofá aqui, ouvindo você falar, entendeu? Agora, se eu estou junto no relacionamento, aí é mais difícil. É muito mais difícil. Eu posso conseguir enxergar, se eu for um cara muito estudado, se eu parar para pensar, posso, mas a chance é muito menor. Infinitamente menor. De fora, a gente enxerga muito longe. Isso é um princípio da filosofia. A parte não enxerga o todo. Enquanto você é parte, você não consegue enxergar o todo. Por isso que, às vezes, é importante você se afastar. Então, eu falo, cara, é importante você fazer exercício. Ponto. Puta, mas eu não gosto de musculação. Então tá bom, então escolhe um que você goste. Sai experimentando tudo, até decidir, né? Decidir, exatamente. Até decidir. Por quê? Puta, eu não gosto de musculação. Beleza, musculação seria o ideal. Seria o ideal. Mas já que você não gosta, pelo menos escolha alguma coisa que você goste. É melhor você fazer alguma coisa que você gosta e você fazer sempre do que você fazer alguma coisa que você não gosta e parar. Compreende? Muito melhor. E até eu gosto de falar uma comparação particular, que eu acho que é construtivo dizer isso. Eu nunca fui boa em esporte nenhum. Na escola, adolescência, nunca fui boa em esporte, nunca fui boa em nada. Então, eu sempre achei que eu era ruim em todo tipo de esporte. Então, eu mesmo me condenei a fazer esporte que eu achei que eu não era boa em nada. E, de fato, eu nunca fui. Só que depois chegou essa modinha de Muay Thai aqui em Recife. Aí um monte de amiga fazia, umas primas faziam. Eu digo, vou fazer esse negócio. E, tipo, da segunda, terceira vez, quarta vez, sei lá, eu já estava muito boa. E depois eu comecei a ser graduada, fazer mais e tal. E aí o que acontece? Do Krav Maga, quer dizer, eu descobri que eu tinha uma habilidade que eu nem sabia que existia. Então, é bom a gente não se condenar a dizer, eu não sou boa em nada. Não, pode ser que eu seja boa em alguma coisa. Tenta, experiencia, né? Não tem como, se você não tentar, você não tem como saber. Desculpa, tá, gente? Eu não costumo mexer no celular. Eu só pedi um lanche rapidinho, porque vai chegar meu paciente, só para poder... que eu vou comer o lanche atendendo. Como ele é meu amigo, ele é meu paciente, mas ele também é meu amigo, ele não se importa, porque senão eu não vou comer nada o dia inteiro.
Não, essa gravação do Chileno tá ótima, porque a gente falou antes, aí eu falei, almocei aqui correndo, ele fez, eu almocei, eu digo, tadinho, daí vai almoçar, Não, vai não tomei atender, nem daqui café a da pouco você manhã. vai parar. Aliás, não, hoje eu tomei café da manhã, que eu tomei café da manhã com os meus filhos. Eu amo, eu descobri esses dias, eu não sabia, quem me falou foi o gerente da padaria. O paulistano, ele tem um hábito de tomar café da manhã na padaria. A minha mulher não tem, ela gosta de tomar café da manhã em casa. Os dias que minha mulher, por exemplo, quarta-feira ela leva meus filhos na terapia e sexta-feira, como ela vem trabalhar direto, ela vem trabalhar no meu escritório, que depois ela tem um compromisso no prédio do lado, ela já vem e deixa aqui, e como a escola dos meus filhos é caminho do meu escritório, então o que ela faz? De quarta e sexta, essa sexta é a última. A partir da semana que vem eu volto levar as crianças na escola, porque eu levo e busco todo dia. Mas de quarta-feira ela leva na terapia. Então ela gosta de tomar café da manhã em casa. Eu gosto de tomar café da manhã na padaria, porque eu aprendi com meu pai. Então eu levo meus filhos para tomar café da manhã na padaria. Outro dia o cara falou, nossa, eu acho tão bonito você com seus filhos, é um tempo que você tem com eles, que a gente dá risada. E o mais legal, a padaria não pega sinal de celular. E meus filhos, eu proíbo levar meus filhos celular para a escola. E eu, quando eu estou sentado na mesa com alguém, eu aprendi a não mexer no celular. Porque eu tenho um grupo de amigos que funciona assim: o primeiro que encostar no celular paga a conta de todo mundo. Ah, bom esses. Entendeu? A gente fez um acordo. Regra. O primeiro que encostar no celular, e a gente não deixa nem em cima da mesa virado, é no bolso, no modo silencioso. Entendeu? O primeiro que encostar no celular paga a conta de todo mundo. Para não ficar o cara mexendo. Pô, fica um bando de idiota, todo mundo na mesa, todo mundo no celular. Entendeu? Então, assim, então hoje eu tomei café da manhã por causa disso. Minha mulher gosta de tomar café da manhã em casa. Mas, voltando ao nosso assunto, né? Estar com a minha família também faz parte da minha saúde mental e da minha saúde física. Eu participo todos os dias da vida dos meus filhos desde que eles nasceram. E não é porque eu tenho uma raiva quando falam, você ajuda a sua mulher. Não. Primeiro que eu não ajudo porque não é obrigação dela sozinha cuidar dos filhos. Quando você fala que o homem ajuda, você está dizendo implicitamente que a obrigação é da mulher e que o homem está fazendo um favor, né? Você diga se eu falar algumas coisas de baixo calão, porque eu sou assim, tá? Eu falo, tá? Eu falo assim, bom, ela não fez filho batendo siririca, né? Ela não fez filho sozinha, né? Por que que... É parceria meio a meio ali. Então eu acredito, assim, eu acredito não, eu tenho certeza que é a obrigação dos dois, obrigação tanto do pai quanto da mãe cuidar de tarefas. Eu, como sou empresário, tenho tempo mais maleável e ela trabalha no mundo corporativo, eu sempre fiz questão de participar da vida dos meus filhos, entende? E para mim faz parte da minha saúde mental. Eu amo estar com os meus filhos. Eu amo estar com os meus filhos, eu converso com eles, eu passo valores para eles. E tem outra questão. Eu sou homem e eu tenho 2 filhos homens. Como que uma criança aprende o que é uma figura masculina? Olhando para quem? Para o pai. O pai. Como ele aprende o que é uma figura feminina? Olhando para a mãe. Então, provavelmente, você, quando crescer, se você for homem, você vai se comportar como seu pai e vai procurar alguém parecido com sua mãe para casar. E quando você é mulher, você vai provavelmente parecer com a sua mãe, não é uma regra, tá? Mas geralmente é assim, e vai procurar alguém parecido com o seu pai para casar, certo? Então, a minha maneira, quanto mais eu estiver presente com os meus filhos, mais eu dou segurança para eles. Eu estou com meu pai, porque quer um pai mais seguro, quer uma criança mais segura do que quando está com o pai? Né? O pai protege. Segundo, eu passo os meus valores para eles e eu passo o que eu considero importante, sem falar que, para mim, é completamente agradável estar com os meus filhos. Né? Não é uma obrigação para mim. É um prazer estar com meus filhos, me divirto. Meus filhos são meus parceiros, meus filhos treinam jiu-jitsu. Às vezes eu acordo no final de semana na chácara, eles já montando o tatame. Eles falam, pai, você está atrasado, pai, a gente já está lutando já. Aí eu vou, ponho o kimono, sem kimono, e a gente se diverte. Então, assim, é muito importante. Tudo isso faz parte da saúde mental e da saúde física. Não tem como a gente separar. Hoje, quando a gente fala holístico, a gente tende a pensar numa coisa
misteriosa, né? Uma coisa assim, mística. Mas a verdade é que a palavra holístico quer dizer todo, né? Então você tem que olhar o ser humano de forma holística, como um todo. Hoje a medicina ela está voltando para isso, né? Que era aquele médico de família que conhecia. Eu não sei se você lembra, tem um filme antigo que é da nossa época, passava na sessão da tarde, eu não vou lembrar o nome, que é um médico indo para Nova York, ele bate o carro numa cidadezinha e o juiz condena ele a ficar um mês trabalhando de graça no hospital. Deve ter E aí visto. chega um moleque, o moleque está passando mal, e ele fala assim: esse moleque pode estar com um tumor, eu preciso de um helicóptero, o hospital mais perto, não sei o quê, e tal. E ele fica desesperado, tal, porque ele tem toda a técnica, né? Ele é médico de um hospital grande e tal. E aí vem um médico da cidade, que já tem 70 e poucos anos, que conhece cada família, conhece cada pessoa desde que nasceu, fez o parto de todo mundo da cidade, é o único médico da cidade. Ele chega no moleque, fala: você andou mascando o fumo do seu pai de novo, né? Dá 3 tapas nas costas do moleque, o moleque gospe um monte de fumo, né? E fala: para de usar isso daí, que isso daí não é coisa para criança. E acabou o problema, entendeu? Resolvido? Porque o médico conhece a família, fez o parto do pai, fez o parto do filho, fez o parto da mãe, entende? Então, enxergar de forma holística, holística quer dizer enxergar o todo, enxergar o todo. Então, a gente poder entrar nesse conceito, né? Mente e corpo não são separados, né? Eu sou prova viva disso, né? Eu causo um pouco de espanto quando dizem que eu sou psicanalista, quando eu sou teólogo, que eu sou professor de filosofia, que eu sou empresário, que eu fui atleta de boxe, e eu lutei, né? Fui atleta de MMA, eu fui sparring dos melhores lutadores do mundo, Shogun, Demian Maia, Cigano, Maldonado, assim, de alto nível. Então, quem olha para mim nunca imagina que eu sou um acadêmico, que eu sou um intelectual. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, quanto melhor você se cuidar, mais saúde mental você vai ter para estudar. Entende? E quanto melhor você estiver mentalmente, mais você vai conseguir se cuidar fisicamente. Então, hoje eu diria, eu continuaria a frase, né? Mens sana, corpore sano, mens sana. É um ciclo, né? São os dois. É necessário que você se cuide, tanto fisicamente quanto mentalmente. E o físico também vem aquela cascata de eventos, né? Você começa a exercer o físico, aí você começa a se sentir mais. Ah, eu tô mais magra, ah, eu tô mais forte, aquela roupa tá cabendo, a E autoestima você vai, eleva. exato, e você vai se sentindo melhor Aí você ainda, começa, claro. nossa, eu tô com a pele seca, eu vou passar um creminho aqui. E depois, eu vou fazer eu tô mais disposta, eu vou aproveitar caminhar na praia, eu vou começar a fazer um curso, porque agora. Quer dizer, as coisas vão acontecendo, né? Existe aquela cascata de coisa negativa na vida, também tem a positiva. Vamos ser sinceros, tem coisa melhor do que você sair do banho pelado, parar na frente do espelho e ficar satisfeito com o que você vê? Com Fala: certeza. caramba, eu tô com um corpo legal. Nossa, meu, olha, eu não tinha esse braço. Nossa, olha, minha barriga está diminuindo. Você põe uma calça. Nossa, quantos anos que essa calça não servia? Que legal, não sei o quê. Tem coisa melhor que isso, né? Faz bem para a cabeça isso, você fica melhor. Principalmente a gente que está mais velhinho assim, eu me acho nova porque eu vou ver até 100 anos, então não cheguei nem na metade, tá tudo certo. Entendi. Mas já passei dos 40, então a gente, depois mais velho, fala: pô, tô melhor do que muita Eu de não 10 sou novo. eu não sou tão otimista como você, porque eu sou muito judiado. Eu sou muito judiado. Eu, durante 20 anos, fui atleta, o esporte É desde competitivo sempre, eu eu nunca fui. Então, mas olha só, Eu eu comecei a vejo os treinar mais caras. velha, né? Isso é um detalhe. Eu nunca fiz nada. Eu comecei a Mas treinar mais você vê, uns 5, mas eu 6 vejo anos os só. caras que estudaram comigo, que têm minha idade, parece que tem 10, 15 anos a mais que eu. Então, Eu o nunca exercício. bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga. Hoje em dia eu bebo um vinhozinho, assim, eu comecei com 32 anos, mas eu bebo um vinhozinho assim, de vez em quando. Às vezes uma garrafa de vinho, eu e minha mulher abre, dura 2, 3 semanas. Não é um negócio assim, nossa, né? É só para degustar, para tomar alguma coisa, entendeu? Porque a gente não precisa também exagerar, né? Porque a plenitude da vida já é tão fantástica que a gente não precisa de fuga, não precisa de estar tonto, não precisa de nada, porque a vida já é tão Precisa, legal. exato, A realidade já é tão legal. Para que eu vou viajar? Não preciso. E é a única vida que a gente tem, não dá para fugir dela. Não dá para fugir dela. Eu acho que se eu pudesse resumir o podcast hoje, além de cuide do seu corpo e da sua mente,
Não adianta fugir dessa vida, porque é a única que a gente tem. Entende? E as pessoas que usam droga, que usam álcool, inclusive esse paciente agora meu, ele é adicto, ele está limpo há alguns anos e ele tem um trabalho muito legal, ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, ele tem um trabalho muito legal para ajudar adictos. E ele falou, cara, durante 20 anos eu fiquei fugindo da realidade. E não adianta, ele fala, eu sinto que eu perdi 20 anos. Por quê? Porque é a única vida que a gente tem, até que a gente prove que a gente vai ter outra, até então, o que a gente sabe é a única que a gente tem. E aquela coisa, mesmo que a gente tenha outra, o conhecimento que a gente adquirir aqui vai estar dentro da gente, a gente vai levar para outra também. Não é perdido, nada é perdido, tudo é construção e tudo foi aprendizado, né? Se foi ruim, por exemplo, foi um aprendizado, um direcionamento. Pode ser, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Tudo é possível. Tudo é possível, literalmente tudo é possível. Tudo é possível. Ai, Chilena, amei essa conversa, por um milagre conseguimos meio que finalizar em 1 hora. Peço desculpa pela correria, eu faço questão da gente marcar um depois, só no YouTube, que a gente possa ficar 2, 3 horas conversando. Quando você vier para São Paulo, está convidadíssima a vir aqui tomar um café, tomar um vinho, almoçar, quiser conhecer, vem aqui. Eu quero te dar um livro autografado. Né? Eu não sei se você já tem um livro meu, mas eu tenho 3 livros publicados, então livro para dar, estou escrevendo mais 2. E o convite está feito. Queria falar que qualquer um quiser falar comigo, minha rede social é Chileno Gomes _, Gomes com Z, né? CHI, Chileno com CH, Chileno Gomes _, Gomes com Z. Pode mandar o direct, eu respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho às vezes, porque é muita mensagem, mas eu respondo todo mundo. Tá certo? Esses contatos do Chileno estão aqui na descrição do vídeo. Quem está ouvindo no podcast, no rádio, volta aí a informação e vê novamente, ou então entra no YouTube e vê na descrição do vídeo que estará lá a rede de contato do Chileno. Meu amigo, muito obrigada, um beijo grande. Eu agradeço falar com você. Foi um prazer enorme. Beijo grande, obrigada, e vamos marcar próximas. Tchau, tchau. Tá convidado. Tchau, tchau.